Olá, nesse vídeo vamos aprender como fazer o ângulo aqui no GeoGebra do celular, tá? Então nós vamos utilizar algumas ferramentas aqui na parte de baixo, né, do celular. Você tem um menu de ferramentas, tá? Vamos clicar na opção mais. E aí nós temos mais ferramentas aqui que nós podemos utilizar. Nas ferramentas aqui de retas, nós temos essas, nós vamos usar a ferramenta semi-reta, porque, como vocês lembram, né, um ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem, tá? Então vamos construir duas semi-retas com mesma origem. Basta você clicar então aqui na ferramenta semi-reta, clicar em qualquer lugar da tela, clique em outra posição e obtenha aí a primeira semi-reta. Agora vamos construir a segunda semi-reta, também com origem no ponto A e um outro ponto C. Então nós temos aí as nossas duas semi-retas, semi-reta B e semi-reta AC. Vamos voltar aqui para a nossa ferramenta mover, né, para que você possa movimentar a janela de visualização e movimentar também os objetos, né, selecionar e movimentar. Então aqui, ó, nós mudamos, né, a amplitude do nosso ângulo, ok? E para falar na amplitude do ângulo, nós podemos também verificar essa amplitude usando aqui a ferramenta ângulo, aqui nas ferramentas de medição, tá? Então vamos usar a primeira, que é a ferramenta ângulo, e vamos clicar aqui nos três pontos do nosso ângulo, ponto C, A e B. E aí nós temos a amplitude do nosso ângulo, né? 43,94. Vamos voltar à nossa ferramenta mover. Então, se eu mexer aqui no ponto B, observe que essa amplitude muda, né? Então, o ângulo está mudando aí de medida, ok? Eu vou destacar um pouco mais a cor desse ângulo. Então, vamos clicar aqui no ângulo, observe aqui a barra de ferramenta que nós podemos editar o objeto, né? Então, eu vou mudar a cor do ângulo, vamos colocar vermelho. E para ficar melhor a visualização, eu vou tirar um pouquinho aqui a medida, tá? Selecionando aqui os três pontinhos na lateral dessa barra. E aqui onde nós temos estilo das legendas, vamos optar por escondido. Então eu escondi aqui a legenda, né? Não tenho mais o valor, tá? Somente o desenho, né? Para ficar melhor a visualização aqui por enquanto. Então aqui nosso ângulo, lembrando que os pontos que estão nessa região são os pontos internos do ângulo, né? Aqui é a região interior, tá? E agora nós vamos construir um outro ângulo que tenha um lado comum com esse ângulo aqui, tá? Então, eu vou construir um ângulo cujo lado também vai ser, por exemplo, o lado AB. Então, para construir esse outro ângulo, eu preciso de mais uma semi-reta. Então, vamos lá nas ferramentas retas, selecionar a semi-reta. Vamos construir uma nova semi-reta com origem aqui no ponto A. E aí, nós temos agora mais um ângulo, que é o ângulo BAD. Ok? Vamos também colocar a amplitude desse ângulo. Então, novamente aqui, medições, ângulo. Vamos selecionar o ponto B, A e D. E, novamente, você tem aqui, olha, a medida aparecendo, né, desse novo ângulo. Vou aumentar aqui a janela de visualização. E aqui, conforme eu mexo no ângulo, a medida dele vai aumentando, né? Ou diminuindo, dependendo de onde eu coloque a minha semi-reta, ok? Bom, eu vou nesse ângulo aqui, vou clicar nesse ângulo. Ele tá um pouco pequeno. Deixa eu aumentar um pouquinho.
para poder selecionar. Então, consegui selecionar, vou mudar a cor também, vamos colocar, por exemplo, verde. E vamos tirar também aqui a legenda, estilo de legenda escondido, para facilitar a nossa visualização. Então, observe, você vai prestar atenção aqui, olha, no vermelho e no verde, tá? O ângulo CAB e o ângulo BAD. Esses ângulos são ângulos adjacentes, porque eles têm um lado comum, que é a semirreta AB, e eles não possuem pontos internos comuns. Agora, vamos, por exemplo, mexer aqui o ponto D, vou movimentar o ponto D, e aí observem que o nosso ângulo agora, eles têm pontos internos em comum, né? O ângulo CAB e o ângulo DAB possuem essa região aqui, ó, que é uma região interior, né? Faz parte da região interior dos dois ângulos. Então, todos esses pontos aqui são pontos internos dos dois ângulos. Nesse caso, nós dizemos que os ângulos são ângulos consecutivos, tá? Então, eles têm um lado comum e também possuem aí pontos internos comuns, tá? Então, eles são consecutivos. Nessa outra situação, eles continuam sendo consecutivos porque tem um lado comum, né? Então, ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado comum. Mas eles também, nesse caso, são adjacentes porque eles têm apenas em comum a semirreta, tá? O lado AB. Então, nós temos ângulos adjacentes, ângulos apenas consecutivos, né? Dois ângulos adjacentes serão sempre consecutivos, mas ângulos consecutivos não serão necessariamente ângulos adjacentes. Se essa nossa semirreta AD for uma semirreta oposta, né, à semirreta AC, tá? Então, esses nossos ângulos aqui, esses nossos ângulos adjacentes, também serão chamados de suplementares, porque a soma deles, né, é exatamente um ângulo raso, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, a imagem, né, de um ângulo raso, quando você tem essas duas retas AC, essas duas semirretas, né, AC e AD, como sendo semirretas opostas. Nós podemos verificar, vamos criar aqui uma reta, vamos criar a reta DC, para que a gente possa ter exatamente, faltou aqui colocar mover, né? Selecionar mover. Para que a gente possa ter de fato aqui, ó, as duas retas, né? Como sendo semirretas opostas, tá? Então aqui, né, nós temos aí as semirretas ficam opostas, né? Elas ficam na mesma direção da reta, tá? Então, de fato, nós temos aí ângulos suplementares adjacentes. Bom, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.